Boa tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto cujo título é arrependimento. É um tema baseado no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Muito se fala de arrependimento. Nós mesmos falamos quase todos os dias sobre esse assunto. Porém, nós nunca fizemos um estudo mais profundo sobre esse tema. O que significa a palavra arrependimento? O significado básico da palavra arrependimento vem lá do grego. Isso é escrito metanoia, que significa voltar ao contrário, dar uma volta completa. Mas para nós, cristãos, trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar para Cristo e, através de Cristo, para Deus. Está escrito, irmãos: arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Palavra descrita no livro de Atos, capítulo 8, versículos 22 e 23. Esse versículo nos relata que quando os apóstolos Pedro e João oravam lá em Samaria, com a imposição de mãos, as pessoas recebiam o dom do Espírito Santo, batismo. E Simão, que praticava arte e magia, ofereceu dinheiro a eles para que desse a eles esse poder. A decisão de abandonar o pecado e querer a salvação em Cristo Jesus importa em aceitar Ele não apenas como Salvador, mas também como Senhor de nossa vida. O arrependimento, portanto, envolve uma troca de senhores, isto é, do senhorio de Satanás para o senhorio de Cristo e de sua palavra. Está escrito na palavra de Deus que, em que noutro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outroramente, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo em sua misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Palavra descrita no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 2 ao 5. E continua: para abrir-lhes os olhos e das trevas o converterdes à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados, pela fé em mim. Está escrito no livro de Atos 26, 18. O arrependimento é uma decisão livre, irmãos.
é livre da parte do pecador. O pecador tem de ter desejo de se arrepender. Possibilitada pela graça divina capacitadora, que lhe é concedida quando o pecador ouve o Evangelho e nele crê. Então, olha bem, o pecador tem de querer se arrepender. Ao querer, ele é capacitado por Deus para concretizar esse arrependimento. Portanto, arrepender não é uma mera confiança em Cristo como Salvador. Eu acredito, eu confio em Cristo como Salvador. Não é isso. O verdadeiro arrependimento acontece com um total rompimento com o pecado. Não adianta você falar que crê em Cristo Jesus e continua pecando, fazendo as mesmas coisas. Tem que ter um total rompimento. O que você fazia de errado já não faz mais. Essa condição é imutável, não vai mudar nunca. É uma condição alegada por todos os profetas desde o Antigo Testamento. Olha o que a palavra de Deus diz. Se uma nação se converter da sua maldade, ele também se arrependerá do mal que pensava fazer-lhes. Está lá em Jeremias, capítulo 18, versículo 18. Se você se arrepende, mas verdadeiramente, Deus também não vai se arrepender. Ele não vai deixar você passar por aquilo que ele pensava fazer para você. Ele vai separar. Está claro que Deus é livre para mudar suas decisões e ajustar seus assuntos conosco. Ele é livre para isso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Mas isso vai depender do nosso modo de considerar seu perdão ou sua advertência de castigo. Me arrependi, não vou pecar mais. Não é isso. Você tem de se arrepender mesmo e não pecar mais mesmo. Deus considera as mudanças espirituais da pessoa. Embora ele não mude quanto à natureza e não mude em si mesmo, ele muda se quiser de ideia. Portanto, ele pode alterar suas promessas e advertências. Uma característica básica de Deus é mostrar-se misericordioso. Ele é misericordioso. Ele é compassivo, irmãos. É compassivo com os seus, com aquele que ama ele, Pai. Quando nós nos arrependemos sinceramente dos nossos maus caminhos. O profeta Joel, ele reivindica corações contritos e quebrantados. Se os israelitas se apartassem de seus pecados e voltassem para Deus, ele teria misericórdia do povo. Está lá escrito em Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13. Uma coisa certa, irmãos. Quando o povo se humilha diante de Deus, busca sua face em oração e aparta-se dos caminhos ímpios, ele nos ouve lá do céu. Ele revoga seu juízo temporal. Ele renova a terra e derrama bênção.
Malaquias nos fala que Deus ordena que se nós voltarmos para Ele, Ele voltará para nós. Isso reflete bem que quando nós nos afastamos de Deus, ficamos sem a sua proteção. Sim, estamos sujeitos a toda a investida de Satanás. Estamos desguarnecidos da presença de Deus em nossas vidas. João Batista pregava o batismo do arrependimento, pois o arrependimento deve acompanhar o cristão em toda a sua vida. O cristão deve se arrepender quando erra. E nós erramos quase todos os dias, irmãos. Nós falhamos quase todo dia. Nós pecamos quase todos os dias. O real arrependimento, irmãos, é obra de Deus na pessoa de cada um de nós e nos torna vitorioso. Deus nos torna vitorioso. Quando os cristãos foram dispersos pela perseguição efetuada contra eles, logo após a morte de Estevão, se você ler lá no livro de Atos, você vai ver isso aí. Eles levaram consigo a fé, uma fé salvífica, e anunciaram aos gregos de Antioquia o Evangelho. A Bíblia nos relata que a mão do Senhor era com eles. Grande número de pessoas creu e se converteu a Cristo Jesus. Cristo nos revelou que eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Está lá escrito no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 32. E ele vai além. Quando ele fala que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. No mesmo livro de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Essas passagens, irmãos, essas passagens que nós estamos lendo, mostram o amor e a compaixão de Deus por aqueles que estão no pecado e na morte espiritual. É por esse motivo, irmãos, que Cristo veio ao mundo. Ele padeceu, morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. E ordenou que em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Não foi apenas para os judeus, os israelitas, mas para todas as nações. Observe então que o perdão requer arrependimento dos pecados. Não existe salvação sem que haja um compromisso voluntário do pecador em obedecer a Cristo Jesus e a sua palavra. Se não houver verdadeira obediência a Cristo, sem busca sincera de justiça do seu reino, é falsa toda afirmação de quem diz ter a plenitude do Espírito Santo e que a simples confiança em Cristo basta para a salvação. Confiar em Cristo por si só é a fonte de salvação.
Porém, confiar, irmãos, é entregar. Entregar é obedecer. Obedecer é fazer a vontade. É a vontade de Deus que nos afastemos do pecado, que o rompamos definitivamente com ele. Sim, o reino de Deus se manifesta no coração e na vida de todos aqueles que se arrependem e crê no Evangelho. Devemos então nos purificar de todo o pecado no corpo e no espírito. Fazer isso significa romper totalmente com toda forma de transigência ímpia e resistir aos desejos da carne. Devemos mortificar as ações pecaminosas do corpo, repudiá-las cada vez mais e fugir dela. Você não tem de enfrentar o pecado, você tem de fugir dele. Você tem de sentir profunda tristeza quando é levado a cometer pecado. É preciso tomar muito cuidado, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, ao qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo gera a morte. Está lá no livro 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Isso equivale a dizer que existem dois tipos de tristeza. Uma que consiste numa mudança de atitude que nos leva a voltar-se contra o pecado e se voltar para Deus. E outra que consiste numa tristeza devido às consequências do nosso pecado. No primeiro caso, irmãos, essa tristeza nos leva ao arrependimento e à salvação. No segundo caso, essa tristeza nos conduz à morte e à condenação externa. Está escrito, irmãos. Não sou eu que digo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Está lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. É bom salientar ainda que, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram dons celestiais e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovadas para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Palavra de Deus, livro de livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 5 e 6. O arrependimento, irmãos, é uma decisão livre. Foi já falado. Então, o autor dos Hebreus, ele é claro nisso. Quando ele nos afirma nesses versículos que nós lemos há pouquinho, as consequências da apostasia, uma vez que a pessoa que não refreia o erro e o pecado chegará a um ponto em que o Espírito Santo se afastará dele ou dela, da pessoa, sendo impossível um recomeço, pois ele continua deliberadamente a endurecer o seu coração e não atende à voz do Espírito Santo, cometendo pecados intencionais e se recusa a arrepender-se, e por esse motivo que a Bíblia exorta, com todas as letras: se hoje ouvires a voz
Não endureçais vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 7 e 8. Nós podemos citar como exemplo Esaú. Ele rejeitou as bênçãos de Deus, trocando por um manjar o seu direito de primogenitura. Depois, com lágrimas, tentou buscá-lo, mas foi rejeitado por Deus, porque em seu coração não houve um arrependimento verdadeiro. Por isso, irmãos, é necessário o vigiar, para que nenhuma raiz de amargura, caracterizada por animosidade ou ressentimento intenso, brotando em nossos corações, nos contamine e nos perturbe e nos prive da graça de Deus. Está escrito, irmãos: eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com seu companheiro, executai juízos de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro. Nem ame o juramento falso, porque essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Está escrito no livro de Zacarias, capítulo 8, versículos 16 e 17. Também está escrito: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Está escrito no 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Isso, irmãos, quer dizer que todos serão salvos, porque se alguém rejeitar a graça e a salvação divina, tal pessoa permanecerá perdida. Então, nem todos serão salvos. Quem rejeitar a graça e a salvação divina, esse vai permanecer perdido. Podemos evidenciar essa verdade no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 9, que diz: no final dos tempos, pessoas blasfemarão contra Deus e seu nome, porque seus corações, de tão endurecidos, recusam-se a arrepender. Nem mesmo o julgamento divino levará as pessoas ao arrependimento. Isso mostra o que foi falado quando ao endurecimento do coração e o afastamento do Espírito Santo. Tal a profundeza da depravação humana com seu apego aos prazeres pecaminosos, prazeres mundanos. Mas Deus dá condição a que todas as pessoas se arrependam, pois Ele repreende o castigo a todos os que ama, e Ele nos exorta: se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no trono. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19 ao 21. Então, Cristo, Ele está na porta de cada um de nós. Se nós ouvirmos Ele bater e abrirmos a porta, Ele vai entrar. Se nós não ouvirmos Ele bater, Ele vai dar meia volta,
e vai embora. E quem não abrir a porta permanecerá perdido. Essas palavras, irmãos, nos dão o privilégio de não termos de pagar por nossos pecados. Todo mundo pecou. Mas olha que privilégio, que maravilha. Não precisamos pagar por eles, porque Cristo nos perdoa. Basta para isso, irmãos, que venhamos a confessar os pecados cometidos, consciente ou inconscientemente, não importa, porque a gente peca inconscientemente, peca muitas vezes. Se nós nos arrependermos, Cristo nos promete que se nós não voltarmos a repeti-los, nós seremos transformados em nova criatura. Isso é, aqueles pecados são apagados da memória de Deus e contra nós já não haverá mais nenhuma condenação, pois recebemos o perdão e o poder para superar as tentações, irmãos. Pode vir tentação a nos afligir, pode vir, mas Deus nos dá condições de nós a repelirmos. Somente, irmãos, através do arrependimento genuíno e da confissão de nossos pecados é que podemos nos reconciliar com o nosso Criador. Quem tem ouvidos, ouça essas palavras. Jesus está à porta. Se arrependa, volte para Ele. Usufrua das bênçãos e da graça que Ele tem para você. Amém.